Olá, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Nós vamos à nossa primeira aula dos livros proféticos. E nos livros proféticos nós temos Profetas 1 e Profetas 2 dentro do nosso currículo. A designação profetas, quando você vai estudar os livros proféticos, ela tem uma designação da seguinte forma: profetas maiores e profetas menores. Aí alguns podem perguntar, mas por que profetas maiores e profetas menores? Veja bem, profetas maiores não são porque eles são maiores do que os outros, né? Mas é por conta do tamanho do livro, né? Da extensão da profecia desses livros. Então, por exemplo, o livro que nós vamos começar a estudar, o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos, às vezes é chamado até de mini-bíblia, e também tem uma divisão do capítulo 1 ao 39 e do 40 ao 66. Então, por conta dessa extensão, né, do livro e da quantidade de capítulos, eles são chamados de profetas maiores. E os 12 menores são livros bem pequenos, algum com 4 capítulos, outro com 5, outro com 10. Então, é essa a única questão que se faz essa designação entre profetas maiores e profetas menores. Todos eram profetas, todos foram usados por Deus, todos têm a sua importância, mas tem essa designação por conta do tamanho do livro. Então nós vamos iniciando hoje com o livro do profeta Isaías, o primeiro profeta maior. Então o nosso objetivo didático hoje é conhecer alguns pontos importantes das especificidades do livro de Isaías como preparação para o estudo desta obra. Como os irmãos têm percebido, nós temos sempre primeiro observado essas especificidades, que é o que? Né? Autor, tema, data que o livro foi escrito, né? O contexto, tudo isso, né, perfaz a construção do livro. Então, sempre que você vai estudar um livro da Bíblia, você sempre tem que começar por essas etapas. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, né? Por quê? Porque você, adentrando o estudo dessa forma, quando você lê o livro, você vai ter mais condições de compreender a mensagem daquele livro. Porque uma das primeiras coisas que nós temos que entender na interpretação bíblica, já adiantando, né, para vocês algumas coisas da matéria de interpretação bíblica, é a gente entender, né, o lá e então, ou seja, o propósito que o autor teve ao escrever o seu livro, bem como os seus primeiros ouvintes. Até porque o Isaías não escreveu para o povo do século 21 diretamente, né? Ele escreve aproximado no 7º século antes de Cristo, dentro de um contexto que estava acontecendo na nação, que nós vamos observar hoje. Então a gente tem que entender o lá e então, para depois, né, dessa compreensão do propósito do autor, né, o que significou para os seus primeiros leitores, para a gente depois vir e fazer uma ponte, né, a ponte hermenêutica para os nossos dias, e assim ter condições de fazer aplicações da teologia do livro de Isaías para nossos dias, né, os dias atuais, tá bom? Então, vamos lá. Bom, introdução. A partir desta lição, adentraremos ao ministério do profeta Isaías, através dos escritos de seu livro, contemplando seu chamado por Deus de maneira ímpar, o contexto em que estava inserido, o período do reinado de Uzias, Jotão, né, e Acás, que foi, né, o período em que o Isaías vai desenvolver o seu ministério, né, durante o período desses 3 reis, tá?
E Ezequias, né, também foi um período que o profeta Isaías alcançou. Então, revela ser o profeta contemporâneo à destruição de Samaria pela Assíria e à resistência de Jerusalém ao cerco das tropas do rei assírio Senaqueribe, ao sitiar a cidade em 701 a.C. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, e que eu acho que vai ser, que eu tenho plena certeza que é importante para você lembrar quando você vai estudar os profetas, é que o reino de Israel, ele viveu como uma nação unida, ou seja, as 12 tribos juntas, durante 120 anos, que foi os 40 anos do reinado de Saul, os 40 anos do reinado de Davi e os 40 anos do reinado de Salomão. Os irmãos devem lembrar que quando nós estudamos os livros históricos, nós mencionamos que após a morte do rei Salomão, em 631, houve uma ruptura entre as tribos de Israel. Quando Roboão ele vai assumir o poder, o povo chega até ele e diz: olha, Roboão, o seu pai fez pesado o nosso jugo, né? Os impostos são altíssimos, se tu alivia para nós os impostos, seremos teus servos. Aí o Roboão foi, né? Conversou com os anciãos que orientaram ele a ouvir o povo, mas ele foi ouvir os jovens que foram criados com ele, e eles falaram: ó, fala para o seu povo aí que você vai ser bem mais rigoroso do que seu pai. Depois você lê lá capítulo 12 e 13, 11, 12 e 13 para frente do livro de 1 Reis. Aí, quando ele dá uma resposta não agradável, o povo, 10 tribos, decidem se desligar, de Roboão e da dinastia de Davi. Então, houve essa ruptura. 10 tribos seguiram a Jeroboão I e 2 tribos seguiram Roboão. O reino do norte teve várias capitais, E nesse período de Isaías, era Samaria a capital do reino do norte. E o reino do sul, como ficou conhecido, o reino de Judá, ele teve 2 tribos e Jerusalém era a capital do reino. Então, por isso que na nossa introdução está falando aqui que o Isaías ele foi profeta contemporâneo à destruição de Samaria pela Síria. Isso vai ocorrer em 722. Por quê? Porque o reino do norte durou 243 anos aproximadamente. Teve 18 reis, ou 19, não me lembro certo, mas é entre esses dois. Nenhum deles serviram a Deus. Todos eles entraram para a idolatria, para o culto pagão. O reino do norte durou 343 anos aproximadamente. E teve reis bons e reis que não foram tão bons e também foram levados para o cativeiro em 586, que foi a última investida de Nabucodonosor contra a cidade. Então, Isaías está vivendo esse período em que o reino do norte está para ser levado para o cativeiro na Síria. Por isso que, isso em 701, a destruição de Samaria foi em 722 e 701, o mesmo rei que dominou o reino do norte tentou dominar também Judá, só que não conseguiu, tá? Então aí essas instruções acerca do contexto histórico é importante, e durante o desenvolvimento da nossa aula a gente vai ver também um pouco mais sobre isso. Então, a primeira lição desta disciplina apresenta o objetivo do livro de Isaías, o objetivo do livro de Isaías de integrar o cânon bíblico, Os irmãos já sabem que é cânon
cânon são os escritos considerados inspirados por Deus e que foram escolhidos e que compõem o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Então, o livro de Isaías, ele integra o cânon bíblico, né? Aí vamos ver também o panorama de todo este registro profético de valor histórico inigualável, assim como uma associação com o livro do Novo Testamento. Seus textos discorrem ainda sobre a visão de Cristo pré-encarnado. Desculpe que faltou aqui faltou um E aí, né? Do Cristo pré-encarnado. Ou seja, alguns estudiosos dizem que Isaías é o profeta messiânico, porque ele é um dos profetas que mais profetizou com respeito ao Messias, né? Nós vamos ver aí o capítulo 53, né? Que é ler o capítulo 53 de Isaías, é ver o Senhor Jesus Cristo em toda a sua trajetória, né? Até a cruz. Então, ele tem essa visão, né? Do Cristo pré-encarnado. Então, por isso que ele é chamado também de o profeta messiânico. Bom, a importância do livro de Isaías no cânon bíblico é indiscutível. Em tamanho, só é menor que Salmos, né? Porque ele tem 66 capítulos, né? Sua influência é fundamental para a compreensão da comunidade de Qumran, cujos achados dos rolos do Mar Morto preservou pelo menos 50 manuscritos ou fragmentos. Nós estudamos, né, na introdução bíblica sobre os achados, né, em Qumran, numa caverna lá na região da Palestina, né, onde tinha diversos vasos com diversos manuscritos, né, das Escrituras. Nós estudamos isso na nossa primeira matéria. E aqui o nosso autor está citando isso. Então você deve lembrar, né, a importância que foi, né, esses achados, né, e a comunidade de Qumran também que nós observamos naquela disciplina. Bom, também é considerável em seu impacto no Novo Testamento, com mais de 400 citações e reflexões acerca da mensagem de Isaías. Ou seja, 400 citações é encontrada no Novo Testamento que fazem menção à mensagem de Isaías. Então, isso é importante para nós. Por quê? Se o Novo Testamento, que é a base da nossa aliança, né, da aliança da igreja, se o livro de Isaías é citado e o próprio Senhor Jesus vai citar algumas passagens de Isaías, isso nos prova que realmente o livro de Isaías é a palavra de Deus e que ele tem essa autoridade de poder estar no cânon, ou seja, de ter sido considerado como um livro inspirado pelo Espírito Santo, ok? Bom, a relevância de sua linguagem e seus temas teológicos, bem como o vigor de sua perspectiva histórica, nos premia com um conteúdo divino como palavra de Deus. O seu nome, né, o nome de Isaías, significa salvação do Senhor ou o Senhor salva. Isaías, aristocrata, né, de nascimento, ou seja, era de uma família rica, né, de uma família conceituada, né? Então era de família influente, razão porque tinha contato com a realeza e foi conselheiro de relações exteriores no reino de Judá. Então nós estamos falando de um homem, né, de uma família rica, influente, né, que provavelmente teve, né, a sua formação, seu estudo, né? Então é uma pessoa capacitada, né, no sentido secular, mas que vai ser mais capacitada ainda pela atuação do Espírito Santo para ele escrever esse livro tão rico que está no nosso Antigo Testamento. Bom, o autor. É difícil obter harmonia entre os estudiosos acerca da autoria e data do livro.
é possível detectar uma grande mudança a partir do capítulo 40, quando o estilo narrativo se torna mais poético e teórico. Bom, vamos entender isso aí. Eu falei no início da aula que o livro de Isaías ele é um livro considerado uma mini-bíblia, porque ele tem 66 capítulos. E do capítulo 1 ao 39, nós encontramos uma linguagem específica. E a partir do capítulo 40, uma linguagem um tanto diferente da linguagem que foi utilizada do capítulo 1 ao capítulo 39. Então, essa mudança de estilo, de estilo literário, de narrativo, agora um pouco mais poético e teórico, levam alguns estudiosos a questionar a autoria total do livro de Isaías a Isaías. Então, alguns acreditam que do capítulo 40 para frente foi escrito por uma outra pessoa, mas que utilizou ainda o nome de Isaías, para completar o livro. E até porque Isaías faz predições de muitos e muitos anos antes dos acontecimentos. Só que para nós que somos de uma linha tradicional, nós cremos que todo o livro de Isaías foi escrito pelo próprio Isaías. Até porque a tradição judaica, ela dá a Isaías a autoria total do livro. E nós, como os cristãos, de linha mais tradicional, pentecostais, mais tradicionais na questão da interpretação, nós também cremos que foi o Isaías que escreveu todo o livro. Então, não há nenhum problema aí nessa questão de autoria. Para nós foi o Isaías, Jesus fez menção de Isaías, o Novo Testamento fez menções do livro de Isaías, então nós cremos que Isaías foi o escritor completo da obra. E essa mudança do capítulo 40 para frente tem essa questão, o tom passa a ser conciliatório em vez de condenador, porque do 1 ao 39, Isaías vai descrever diversas condenações às nações, mas também mas também ao povo de Deus, tanto ao reino do norte como ao reino do sul. Então, só que do 40 para frente tem um tom mais conciliador em vez de condenador. Bom, deixa eu falar sobre isso aí. Quando a gente estuda os livros dos profetas, tanto os maiores como os menores, ele tem um enredo que é importante você colocar na sua cabeça, quase que como no livro de Juízes. Só que nos profetas, o que acontece? Deus condena o pecado, Deus anuncia juízo sobre o povo por conta do pecado, mas quando chega próximo do fim do livro, Deus sempre traz uma profecia de restauração do povo de Deus. Então ele primeiro vem, aponta o pecado, condena o pecado, dá a sentença de juízo, que eles vão ter que passar, porque por conta do pecado não tem jeito, o juízo vem, mas em contrapartida, na mesma mensagem, no mesmo livro, você vai encontrar mensagens que Deus dá ao profeta de restauração do povo, de um remanescente que vai gozar das bênçãos de Deus. Então, esse é o enredo. Então, as mensagens de acusação e juízo que compõem a maior parte dos primeiros 39 capítulos se tornam bem mais raras. Mesmo com essa mudança, a partir do capítulo 40, a tradição atribui a Isaías a autoria do livro. Bom, tema e mensagem. Bom, primeiro, que nós encontramos no livro de Isaías, ele é confrontar a própria nação, ou seja, a nação de Israel,
E quando falo nação, mesmo estando separado o reino do norte e o reino do sul, mas a nação de Israel. E outras nações contemporâneas, como a Síria, a Babilônia e outras, né, daquele período, com a palavra do Senhor, mostrando-lhes seus pecados e o consequente juízo. Olha aí, a partir daí a gente já começa a ter uma visão do enredo, né, do que é os livros proféticos, né? Mostra o pecado, a consequência do juízo, tá? Segundo, profetizar a esperança à geração futura de exilados judaicos, né? Por quê? Porque o juízo que Deus derramou sobre o reino do norte e o reino do sul foram os mesmos, só que ao reino do norte foi a Síria, que foi a nação instrumento de Deus para castigar o povo de Deus por causa do pecado, e no reino do norte foi a Babilônia, tá? E então, por isso que diz aí, profetizar a esperança à geração futura de exilados judaicos, né? Aqueles que passariam pelo juízo, né? Pelo exílio, né? E depois retornaria. Só que tem um porém, o reino do norte nunca mais se levantou como reino. O único reino que depois do juízo de Deus se levantou foi o reino de Judá. Até porque a promessa da vinda do Messias teria que se cumprir e teria que ser, né, de Judá. Bom, então, o segundo propósito, profetizar, né, a esperança da geração futura de exilados judaicos que seria restaurada do cativeiro. E o terceiro, mostrar que Deus, deixa eu corrigir esse negócio aqui que não é Deus minúsculo, né? Deus enviaria o Messias davídico, davídico, né? Cuja salvação abrangeria as nações da terra. Então, observe bem, né? Que esses três são o tema e a mensagem. Então, todo o desenrolar do livro vai estar dentro dessas perspectivas, né? A condenação, né, por conta do pecado, né, as consequências, a profecia de esperança, né, e principalmente mostrando que Deus enviaria o Messias. Vamos lá. Bom, a data dos escritos. Vamos lá. O profeta desenvolveu seu ministério basicamente entre os anos 740 a 700, não no 7º século antes de Cristo. O trabalho se estendeu pelo menos 40 anos, a maior parte deles em Judá. Isaías foi contemporâneo da destruição de Israel, reino do norte, né, pela Síria. Aí está em 721. Tá, mas alguns autores diversos, 721, 722, tá? E também dos profetas Jeremias, Oséias, Amós e Miqueias. Então, esses foram os contemporâneos, né, do período em que Isaías exerceu seu ministério. Bom, a vida de Isaías. Isaías serviu ao Senhor por mais de 40 anos em completa liberdade e continuou servindo mesmo sob perseguição. Por mais 20 anos. A Bíblia diz que ele começou seu ministério nos dias do rei Uzias, que morreu em 740. E ainda vivia quando da morte de Senaqueribe, que ocorreu em 681 a.C. Isso aí você pode ver, né, no capítulo 37 e 38. Então, esse é o período, né, da vida de Isaías. A questão da sua família, né? Diferente de outros profetas que Deus não permitiu casar, outro que Deus, Oséias, que Deus disse para ele ir procurar uma prostituta e aquela coisa toda, Isaías não. Isaías casou-se com uma profetisa com que teve 2 filhos, um chamado Um Resto Volverá, né? No capítulo 7, porque
Por que desse nome, né? Justamente porque ele é uma sinopse do capítulo 40 ao 66, né? Então, naquela época, os pais davam nome aos seus filhos tendo algum significado. E o outro filho de Isaías, ele chamava Rápido Desejo, né? Presa segura. Isaías capítulo 8, você vai ver isso aí. Que era a confirmação da mensagem de 1 a 39, que Deus iria julgar o povo, né? Ia ser rápido, né? E que eles iriam para o cativeiro, como uma presa, né? Então, o significado dos nomes do filho de Isaías. Nós já vimos que ele era de família aristocrata, né? Uma família bem financeiramente influente, e essa era a família, né? Tinha uma esposa, profetisa e 2 filhos. Bom, seu ministério. Isaías, que abertamente repreendeu reis e multidões rebeldes, é conhecido como um profeta corajoso. Falou ao rei Acaz que sua vida estava fatigando a Deus. Irmão, já imaginou um negócio desse? Deus chegar para alguém e falar, ó, a sua vida está me deixando fatigado. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 7 e o verso de número 13. Eu estou com uma ARC, né, revista e corrigida. Então vamos lá, olha só. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigares os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Então, né, nesse período era o rei Acaz que estava dominando, né? Ele também admoestou o rei Ezequias a que pusesse a sua casa em ordem, porque iria morrer. Texto bastante conhecido lá do capítulo 38, verso 1, né, em que Isaías vai lá, dá a profecia, ó, coloca a casa em ordem, que o senhor vai morrer. E ele sai, enquanto isso Ezequias vira e ora a Deus, fala, Senhor, lembra de tudo que eu fiz, porque Ezequias fez também algumas coisas boas, né, no reino de Judá. E aí Deus deu mais 15 anos, fez o profeta voltar e dizer para ele, não, eu vou te dar mais 15 anos. Bom, com essa mesma coragem condenou multidões que realizavam cultos hipócritas, né? E o que é esse culto hipócritas que o povo estava? Eu disse a vocês que quando a nação separou, né, em 931, Jeroboão, o que aconteceu? Ele ficou com 10 tribos. Só que o povo de Deus, eles tinham a lei de Moisés, e a lei de Moisés mandava que eles várias vezes tivessem festas, né? A festa dos tabernáculos, a festa da colheita. Então eles eram obrigados a ir até o templo e comemorar, fazer as festas que estavam designadas pelo Senhor lá no livro do Pentateuco, na lei de Moisés. Então o que aconteceu? Quando separou as tribos, quando chegou a época de festa, né, o Roboão, né, que é o chamado depois Roboão I, porque depois teve um outro Roboão, ele pensou, pera lá, se o povo for para Jerusalém, que é onde está o templo, para adorar a Deus nas festas e tal, o Roboão vai ganhar o coração deles e eles vão me abandonar. Aí o que ele fez? Ele fez 2 bezerros, né, do mesmo jeito que aconteceu lá, né, no período de Moisés, e colocou um em Betel e o outro, eu não me lembro o nome da outra cidade. Ele fez 2 e colocou em 2 cidades e disse para o povo, ó, eis aí os vossos deuses. Então a partir daí a nação, né, o reino do norte, entrou para o culto pagão e não saiu mais até que foram levados para o cativeiro assírio. Foram 243 anos. Deus enviou profetas, Deus avisou, mas eles não, né, se consertaram. E os reis também que foram depois, né, de Jeroboão I, também foram todos idólatras. Então, aqui no capítulo 1, verso 13, olha só o que Deus está falando à nação. Não tragais mais ofertas em vão,
o incenso é para mim abominação, e também a festa da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Olha Deus falando isso para o seu povo. Olha que coisa terrível, né? Deus fala, olha, para o culto de vocês, não aguento mais esse culto de vocês. Meu Deus, já parou para pensar nisso, irmão? Aí eu penso, como é que estão os nossos cultos? Será que os nossos cultos Deus está sendo adorado, olhando para o nosso coração, para a nossa vida, vendo que nós estamos bem, Ele está amando o nosso culto e recebendo realmente? Ou será que Deus está quase falando como falou aí para Israel? Não suporto mais o culto de vocês, para, não quero mais, né? Então, é complicado. Isaías também falou às filhas de Sião, dizendo que eram altivas, que andavam de pescoço emproado e olhares imprudentes, ou seja, com atitude de soberba e malícia. Veja aqui as mulheres, né? Mas as mulheres aí, irmãos, eram as mulheres ricas, né? Eram as mulheres de posse, não eram os pobres, né? Que estavam com essa ação, porque nesse período o pobre era oprimido. Então vamos lá, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavejando com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Então, Deus condenando aí a atitude, né, dessas mulheres, né, que estavam desagradando a Deus. Bom, então vamos ver a especificidades agora na parte 2. Então, primeiro, o objetivo do livro, tá? O objetivo da mensagem do profeta Isaías é advertir seriamente para a condição de pecado do povo de Israel e informá-lo sobre o julgamento de Deus, né? Israel, supostamente uma nação santa por ser escolhida por Deus, né, como povo separado, estava se recusando a ouvir a sua palavra. Vamos ver aqui o 1:26. Então a gente vê que Isaías era uma voz, né? Quando se corrompiam, veja, o rei, quando se corrompia a classe sacerdotal, Deus levantava quem para falar com o povo? O profeta. O profeta era a última voz, né, que Deus enviava para falar com o povo, para corrigir o povo, para colocar o povo nos trilhos, tá? Então, aí 1:26 diz o seguinte: e te restituirei os teus juízes como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Então aqui Deus através do profeta alertando, né, que eles precisavam fazer como os outros, né, outros líderes que deram ouvidos à voz de Deus. É interessante a gente pensar uma coisa também. Por que Deus faz e age dessa forma? Por isso que nós estudamos lá, né? Lembra que nós estudamos o Pentateuco? Então, o Pentateuco é o livro que mostra a aliança de Deus com Israel. A aliança de Deus com Israel era uma aliança de obediência. Se obedecer é bênção, se desobedecer é correção e juízo. Então, é nessa toada, né,
que praticamente o Antigo Testamento vai circular, né? Principalmente depois da introdução aos reis, né? Ou seja, antes, até Samuel, Israel era considerada uma nação teocrática, porque era Deus que dava os ditames e Deus que orientava, mas a partir do final da vida de Samuel, com a instituição da monarquia, ou seja, reis dominando sobre o povo, né, aí a situação foi decadente. Ora estava bem, ora estava mal. Quando tinha um rei bom, a coisa ia bem. Quando tinha um rei mau, a coisa ia mal. Né? Então, esse é o enredo. Então, Deus tinha que castigar o povo, né, por conta dos seus pecados, porque a aliança que ele já tinha com o povo era essa: ó, se vocês obedecerem, a coisa vai andar bem para vocês. Vocês vão ser cabeça de nações, vocês vão ter tudo do bom e do melhor. A minha proteção, os inimigos não vão vencer vocês. Agora, se vocês obedecerem, eu vou entregar vocês na mão dos inimigos e vou corrigi-los, né? Então, essa é a grande sacada, né, para entender esse relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Então, Isaías declara que a observação dos elementos do culto a Deus não faz sentido se não estiverem associados a uma vida de obediência, pois o que Deus deseja de seu povo é algo perfeitamente apropriado à sua fidelidade, ao seu amor e à sua justiça. Eles estavam dando um culto hipócrita, né? Fazendo só rituais. O coração não estava ali, a vida não estava ali. E isso é uma lição para nós hoje ainda. Se nós servimos a Deus, cultuamos a Deus, mas não o cultuamos com a vida, né? Com a obediência, com a vida moral que Deus espera que nós venhamos a ter, você pode ir para a igreja todo dia, meu filho, minha filha. Você pode estar lá, né? Passar anos, que seu culto não é aceito por Deus e Deus também não te aceita. E aí acontece a correção, porque Deus ainda corrige hoje, irmãos, né? De uma forma diferente, né? Mas ainda existe a correção de Deus. Bom, Isaías ressalta que ainda que uma escuridão estivesse para cobrir a terra, por causa do zelo de Deus, a luz viria para dissipar a escuridão. Então veja aí, né? Aí já apontando também para a mensagem, primeira mensagem de condenação do pecado, a mensagem do juízo, consequência do pecado, mas também a mensagem da esperança. Né? Deus iria dissipar a escuridão, ou seja, Deus ia trazer novos tempos de restauração para o remanescente. Bom, visão global. A visão global de Isaías é comunicar ao povo de Israel que a santidade de Deus estava sendo violada e que a punição à nação estava acontecendo por causa da impureza de seus habitantes. Portanto, essa visão que o profeta quer mostrar tem relação entre o santo e sua atividade redentora, essencialmente nos capítulos 40 a 55. Então, a proposta de restauração deixa claro o motivo de tal atividade, e é quase um contrassenso para o profeta quando ressalta sua experiência e o conhecimento do seu pecado, bem como a aceitação da purificação divina, que se tornam a base da mensagem do profeta, né, ao povo de Israel. Bom, quando Isaías trata da restauração, a gente já começa a ver, de uma forma interessante, a própria experiência que Isaías teve, né? Quando Deus aparece, né? Quando Deus aparece para ele, e ele, né? Nós vamos ver mais para frente que quando ele tem a visão do trono de Deus e os serafins de asas, né? Ele ficou horrorizado, quebrantado. Por quê? Porque ele disse: meu Deus, eu sou um pecador. Ele reconheceu o seu pecado e ainda ele diz: olha, estou no meio de um povo de lábios impuros, eu também sou pecador. E a escritura diz que o anjo vai, toca na boca, restaura
e aí Deus dá a missão para ele. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, mas é essa a questão, né? Então, a mesma forma de restauração que Deus fez com Isaías, é o que a mensagem de esperança que ele transmite ao povo, né? É a mesma coisa, é a mesma situação, é a mesma restauração. Deus vai restaurar o remanescente. Bom, características notáveis, tá? O livro do profeta Isaías é uma obra rica e complexa, que combina diferentes estilos literários, como a prosa e poesia. Essa diversidade de formas literárias não apenas enriquece o texto, mas também serve para transmitir mensagens de maneira mais impactante e memorável. Bom, aqui tem uma coisa importante, né, que é até para a questão de interpretação. Veja que o livro de Isaías é um livro considerado um livro profético. E o profetismo é um estilo literário, né? Só que, mesmo ele sendo um livro profético, você vai encontrar estilos literários como algumas narrativas, a poesia e a prosa. E essa diversidade de forma literária, ela acaba enriquecendo o texto, porque ao interpretar esses estilos literários, você consegue extrair uma lição, né, que impacta a vida daqueles que estudam e que leem o livro, compreende esses estilos literários. Então, é por conta dessa riqueza, né, que o livro de Isaías é considerado um dos livros mais belos das Escrituras. Então, a beleza da sua profecia é surpreendente entre os escritos do Antigo Testamento e inclui uma série de sentenças nos capítulos 13 a 23. O principal trecho em prosa se encontra entre o capítulo 36 e 39, e um cântico de sátira contra o rei da Babilônia, que acha-se no capítulo 14, do verso 4 ao verso 23. Então, é interessante, né, a gente conseguir entender essa diferença. Na nossa Bíblia, né, por exemplo, na Bíblia corrigida, nós não temos os textos, né, que diferenciam. Por exemplo, os nossos textos, eles estão todos escritos como forma de prosa, até mesmo a poesia, como Salmos, como Eclesiastes, que tem uma linguagem muito poética e simbólica. Então, para nós não dá muito para perceber, mas Bíblias mais atuais, como a NVI, quando chega em textos que são poético, poesia, ele já coloca no formato de poesias e a gente consegue identificar um pouco mais claramente a diferenciação desses textos. A poesia de Isaías, beleza e profundidade. Então, olha aí, a poesia de Isaías é considerada uma das mais belas e expressivas do Antigo Testamento. Ela se destaca por sua linguagem vívida, imagens poderosas e ritmo envolvente. Nos capítulos 13 a 23 encontramos uma série de sentenças poéticas, muitas delas dirigidas a nações estrangeiras como a Babilônia, a Síria e Moabe. Essas passagens não apenas refletem a habilidade literária do profeta, mas também transmitem mensagens de juízo e esperança, características centrais da teologia de Isaías. Às vezes a gente vê algumas nações que elas vão ser castigadas pela forma como elas trataram o povo de Deus, mas algumas Deus também vai tratar por conta dos seus próprios pecados, né, da injustiça social, né, que muitas dessas nações não tinham a lei de Deus, mas Deus as julga por conta da maldade excessiva em que elas tratavam as pessoas, e elas acabam entrando também dentro da lista de juízos que Deus vai derramar por conta do pecado. Bom, a prosa de Isaías.
narrativa e histórica. Enquanto a poesia predomina em grande parte do livro, a prosa também tem um papel importante. O principal trecho em prosa está no capítulo 36 a 39, que narram eventos históricos envolvendo o rei Ezequias e o cerco de Jerusalém pelos assírios. Esses capítulos funcionam como uma ponte entre a primeira e a segunda parte do livro, conectando o contexto histórico do profeta e suas mensagens de salvação e juízo. Cântico de sátira. Bom, aqui nós vamos estudar uma parte importante do livro de Isaías, que é o capítulo 14, tá? Mas nós vamos dar uma pausa para que esse vídeo não fique muito extenso, né? Já estamos aí quase 1 hora. E na segunda parte da nossa aula, nós vamos dar continuidade com esse texto aqui de Isaías 14, né? Que fala do rei, né? É um julgamento sobre um rei, mas que também é interpretado como a queda de Satanás. Então, vai tomar uma aguinha, vai descansar e depois você vem assistir a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe, paz do Senhor e até daqui a pouco.